A vocês, candidatos ao diaconato permanente, me foi pedido pelo diretor da escola para acompanhá-los com algumas indicações em uma disciplina que está dentro do edifício da teologia dogmática, sistemática, e que é muito recente como criação, como reflexão. É a antropologia teológica, é a nossa disciplina. Nós vamos ficar juntos para refletir sobre esta temática em alguns vídeos que estou disponibilizando, publicando no YouTube, e o próprio diretor vai enviar o link para que vocês me acompanhem nestas reflexões. Não se trata aqui de um curso para exaurir toda a reflexão rica, extensa, que a antropologia teológica já acumula há vários anos. Ela nasceu praticamente com o Concílio Vaticano II e a teologia que já refletia sobre Jesus Cristo, agora se vê em antropologia convidada a refletir sobre a pessoa humana com toda a sua riqueza recebida da pessoa do Filho de Deus. O que é antropologia teológica? Anthropos é o termo em grego que, traduzido em português, quer dizer humano. Logos, logia, é o termo em grego que significa, traduzido em português, palavra, reflexão. Portanto, antropologia quer dizer a reflexão sobre o ser humano. Esta antropologia pode ser filosófica, cultural, social, mas a nossa reflexão de antropologia será antropologia teológica. Por quê? Porque nós vamos olhar para o ser humano à luz de Deus, à luz da teologia. Se a teologia se preocupa com Deus e se ocupa com a revelação divina, a antropologia teológica vai se ocupar do homem revelado a si mesmo à luz do seu revelador, que é Jesus Cristo. Um dos fundadores da antropologia teológica se chamava Carlos Rahner. Rahner se tornou um teólogo muito famoso. Ele foi um dos peritos do Concílio Vaticano II, junto a Ratzinger, a Yves Congar, a Danielou, Chenu, há tantos nomes assim que marcam a teologia recente do século XX. E Karl Rahner, que é autor de tantos artigos sobre teologia sistemática, dogmática, particularmente de Karl Rahner tem o curso fundamental da fé, e lá dentro ele tem tantas abordagens teológicas, inclusive antropologia teológica. Ele diz que a antropologia teológica é uma boa cristologia. E uma boa cristologia é uma boa antropologia teológica. Por quê? Porque, como disse o grande São João Paulo II, povos todos, abri as portas a Cristo, porque Ele não tira nada do que nos pertence. É Ele que revela o ser humano a si mesmo, o seu significado existencial e todas as questões existenciais da pessoa humana. Para elas, Jesus Cristo tem uma palavra definitiva e plenificante. Tudo isso para dizer que estamos entrando, então, numa programação que vai constar para nós, nesse curso, para o diaconato permanente, de reflexão que vai de vídeos a textos
que eu vou indicar durante o curso, não é? Para que a gente possa colher o que eu vou oferecer aqui a partir de bibliografia que vou comentar agora, como também de textos que vocês lendo conseguirão fazer suas sínteses e inclusive terão como responder algumas questões avaliativas do curso que a gente está dando. Desculpem não ter me apresentado, para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Padre Aldo Fernandes, pároco em Viseu, diretor do Hospital das Bem-aventuranças, professor na Faculdade Católica de Teologia Sistemática, dos vários tratados, mas ultimamente me coube dar aulas de Eclesiologia 1 e 2 e de Sacramentos, da Penitência, Unção dos Doentes, enfim, o Padre Jaque também, não é? Já que você está por aí, vai dar esse curso ou aquele e a gente acaba ajudando para todo lado o que for necessário. Além disso, eu sou estudante também. Além de pároco, diretor do hospital e professor, eu sou estudante da Faculdade Estácio de Sá. Lá eu faço à distância o curso de pós-graduação em gestão hospitalar, porque eu preciso aprender estes fluxos totais de ambiência hospitalar para poder desempenhar o meu ministério no hospital de gerência, de administração, com sucesso, o sucesso esperado. É isso, gente. Então, muito obrigado pela atenção. Nossos primeiros minutos do nosso vídeo, que vai durar 15, este aqui, e cada vídeo vai ter 15 minutos, serviram então para a gente apresentar a disciplina e o próprio professor. Mas eu diria que fôssemos um pouco mais adiante. A que serve estudar a teologia, da antropologia teológica? A gente estuda a antropologia teológica para se compreender a si mesmo. E se compreendendo, a gente compreende as pessoas que vai servir. O diaconato é para o serviço do altar, da liturgia, mas também da caridade. E na caridade vocês vão encontrar, mas também da pregação, né? O diaconato da pregação da palavra. Seja na pregação, como na liturgia, como na caridade, o ministério de vocês vai ser desenvolvido no contato frequente com pessoas. Já a sua família é um núcleo humano que você precisa entender. Como casado, não é? Que é para viver como diácono, com sua esposa, com seus filhos. Mas também com a igreja, que está feita de pessoas, muitas pessoas, todos os dias circundam a gente. Então a gente precisa entender tudo sobre humanidade. São Paulo VI dizia que a igreja é perita em humanidade, tem perícia, conhece, aprofunda, reflete. Isso é muito bom, encontrar um padre, um diácono, um leigo, uma religiosa, um religioso, capacitado em saber refletir sobre a pessoa humana, sobretudo para entendê-la, para amá-la, para ajudá-la. Isso é muito bom. São João Paulo II escreveu uma encíclica no início do seu pontificado, que fica a dica para o estudo de vocês, né? Redemptor Hominis, o Redentor do Homem, foi a primeira encíclica do pontificado de São João Paulo II. Era a encíclica programática do pontificado dele. Redemptor Hominis, o Redentor do Homem. Ali ele queria declarar que o ministério petrino dele serviria para apresentar a verdade total sobre Jesus Cristo, sobre a igreja e sobre o homem, sobre a pessoa humana. São João Paulo II tinha por trás da sua doutrina, do seu ensinamento magisterial,
o magistério do Concílio Vaticano II, que tem em todos os seus documentos a pessoa humana e a Igreja, e o próprio Jesus Cristo, como a trilogia na qual desenvolve todos os seus documentos, seus temas. Mas, particularmente, se a gente for olhar, o Concílio Vaticano II desenvolveu uma reflexão excelente, muito nobre, do ponto de vista pastoral, no caráter pastoral, sobre a pessoa humana, na Constituição Pastoral Gaudium et Spes. As alegrias e as esperanças da humanidade são as alegrias e as esperanças da Igreja. É assim que começa Gaudium et Spes. A Gaudium et Spes é o tratado de antropologia teológica mais bonito que temos hoje. Vale a pena, então, de novo, segunda dica de leitura. A primeira foi Redemptor Hominis, de São João Paulo II. A segunda, eu diria que inversamente, era a primeira, não é? Que dá fonte para esta de São João Paulo II. Nós vamos deixar assim. Constituição Pastoral Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II. Se vocês conseguirem ler toda a Constituição, se vocês conseguirem ler toda a encíclica Redemptor Hominis, parabéns, parabéns. Depois, ao longo do curso, nós vamos dar outras dicas de leitura, não é? Não serão só essas. Por exemplo, com vocês aqui, além destas gostosas e quase expressões livres minhas, eu me apoiarei num compêndio de dogmática. A antropologia teológica faz parte da teologia dogmática, que se chama Dogmática Católica, de Gerhard Ludwig Müller. É um livro um pouco maçudo, ele é um manual, e ele tem, logo no começo, digamos assim, o segundo capítulo dele é a doutrina sobre a antropologia teológica. Ele intitula esse capítulo assim: o ser humano como destinatário da autocomunicação de Deus, antropologia teológica. E ele vai colocando uns temas, então, não é? E nós vamos seguir devagarinho, vamos comentando, vamos nos apoiar em Gerhard Ludwig Müller, porque ele tem um tratado bem condensado, pequeno, serve para as nossas aulas aqui, e que poderão ir abrindo novas perspectivas na nossa reflexão. Temas e perspectivas de uma antropologia teológica. O conceito. Qual é o conceito de antropologia teológica? A antropologia teológica, diz Gerhard Ludwig Müller, significa o tratado dogmático em que a origem e a definição do ser humano são interpretadas à luz da autorrevelação histórica de Deus em Jesus Cristo. A origem e o significado da pessoa humana à luz de Deus revelado no seu Filho. A antropologia teológica serve à orientação espiritual e ética da vida com base na fé cristã. Para que serve estudar antropologia teológica? Para orientar a espiritualidade e o modus vivendi, o modus de viver da pessoa humana, baseado na fé cristã, na doutrina cristã da sua fé. Como os dois focos interrelacionados de uma elipse, a antropologia teológica se move em torno de dois eixos temáticos. Quais são os dois eixos temáticos da antropologia teológica? Diz Gerhard Ludwig Müller. Primeiro, abrange os pressupostos e as condições a priorístico-transcendentais, quer dizer, os primórdios eternos de cada um de nós,
da existência humana diante de Deus. Abre parênteses. Caráter de criatura, imagem de Deus, personalidade, sociabilidade, espiritualidade, liberdade, corporeidade, o nosso corpo, historicidade. Então, este caráter, este eixo é o eixo no qual se move, em torno do qual se move a reflexão de antropologia teológica. A antropologia teológica estabelece um diálogo com a antropologia filosófica a respeito da tematização comum da questão fundamental. O que é o homem? A filosofia pergunta, a teologia responde. O que é o homem? Salmo 8, versículo 5. O que é o homem, Senhor, para dele cuidardes tanto assim? Não é? Agora, segundo eixo em torno do qual se move a antropologia teológica ela reflete sobre a situação a posteriori. Primeiro, as condições a priorísticas, a priori, iniciais, transcendentais. E também as situações a posteriori, quer dizer, de onde veio e para onde vai, a protologia e a escatologia, né? O alfa e o ômega, o princípio e a destinação. Então, ela reflete sobre a situação a posteriori, categorial, histórica, social e natural do ser humano no seu mundo vital concreto. Unidade natural entre natureza e graça no estado original, a ruptura das relações com Deus e com seus semelhantes em virtude do pecado, da experiência da negatividade e da deficiência no sofrimento e na morte, bem como na esperança de uma salvação abrangente. Desse modo, resulta um nível de diálogo com as antropologias e ciências empíricas, portanto, a cosmologia, a paleontologia, a biologia, a psicologia, a sociologia, a antropologia cultural, as ciências da religião. A antropologia teológica se encontra numa relação especial com a doutrina da criação, a soteriologia e a doutrina da trindade. Atinge sua máxima concretização na Mariologia, dado que a mãe de Jesus é o tipo de pessoa crente tomada pela graça. Vejam que abrangência tem a antropologia teológica. A gente vai parar por aqui. Depois continuaremos no próximo vídeo. Um abraço e até logo.